Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho mais sobre código concorrente em VHDL, tá? E a ideia é que a gente dê um exemplo disso usando um multiplexador. Eu vou apresentar algum código, né, do multiplexador e vou mostrar ele de três maneiras, tá? A primeira maneira, a gente vai mostrar como é que a gente consegue fazer um multiplexador simplesmente usando a álgebra booleana. Então, a gente vai pegar a expressão booleana, né, do multiplexador e vamos implementar em VHDL, tá? Utilizando o operador flecha. Então, aí está aí na tela o exemplo do código, certo? Então, nós temos aqui a primeira parte, a biblioteca, né? Biblioteca 3E, e ele usa o pacote stdlogic 1164, padrão, a gente sempre vai usar esse pacote. Ele cria entidade, então ele vai em entity mux, esse, né? Entidade mux, e aqui ele cria as portas. Então, tem uma porta A, B, C, D, S0, S1, que são a entrada do tipo Standard Logic. E eu tenho uma saída Y, né, que também é Standard Logic. E aí ele começa a arquitetura. E essa arquitetura é chamada de Pure Logic, por quê? Porque ela vai simplesmente utilizar a álgebra booleana, né? E a minha arquitetura Pure Logic of Mux, né, que é a minha entidade, ele começa, begin. Ele faz, ó, Y, que é a minha saída, recebe. E aqui, ó, ele faz em VHDL, utilizando os operadores básicos booleanos, AND, OR, NOT, né, a expressão lógica de um multiplexador de 4 entradas e uma saída. Então, basicamente, ele está utilizando esse operador flecha para mostrar como é que eu faria, né, simplesmente pegando a expressão lógica e escrevendo ela em VHDL utilizando os operadores básicos, ou OR, AND e NOT. Quais seriam as outras duas formas que nós poderíamos fazer isso, tá? E essas duas formas utilizam código concorrente. Aí só lembrando, né, o que é o código concorrente. Então, em VHDL, como é uma linguagem de descrição de circuitos, a grande maioria dos operadores, né, dos construtores da linguagem, são concorrentes, ou seja, eles vão ser analisados simultaneamente. Então, tudo que você tem dentro da arquitetura é concorrente, exceto o processo, né, que a gente vai ver depois quando estiver estudando código sequencial. E em alguns exemplos dessa aula sobre circuitos MSI, né, a gente vê alguns processos utilizando if case, né, mas aqui a gente vai focar só na questão do when else e do if select. Então vamos lá. Então o primeiro construtor é o when else, que é o construtor que permite a gente atribuir, né, um dentre vários valores a partir de certas condições lógicas. Então eu tenho um exemplo aqui, ó, tem uma saída outp, né? Aí eu uso aqui a flecha. Eu falo, outp vai receber o valor 000. Quando? When. Aí aqui eu tenho uma condição lógica. Aí ele fala uma condição qualquer aqui, imp igual a 0 ou, né, reset igual a 1. Else, ou seja, se não, ele recebe o quê? 001. Quando? When ctl é igual a 1, se não, recebe 010. Ponto e vírgula. Tá? Então, o when else é isso. Eu tenho vários valores que eu posso atribuir a uma saída. Vocês estão vendo que essa saída é um vetor, né? Porque aqui ele colocou os valores 000, então isso aqui é um vetor, né? O outp deve ser um vetor de 3 bits ou 3 standard logic, não, standard logic vector de 3, né, com 3 elementos. E aí eu tenho as condições. Então, para cada valor que ele assume, eu digo qual é a condição lógica para ele assumir aquele valor e vou listando todos os valores possíveis. E minha última linha aqui tem que ser um else para o valor que ele recebe caso nenhuma das condições seja atendida. Então, isso é esse operador when else. Outro operador é o with select when, que ele faz a mesma coisa, só que a sintaxe é diferente. Então, como é que ele funciona? Ele fala, ó, with, né, com control. Então, o control aqui vai ser a variável que eu vou utilizar para poder determinar as condições lógicas, né? Select. Aí ele fala, output, né, a minha saída recebe 000 when reset. Ou 111 when set. Ou unaffected when added, ou seja, ela não vai ser modificada em outras situações. Então, quando o control tiver esse valor de reset, eu vou jogar 000. Quando ele tiver o valor de set, eu jogo 111. Tá? As duas formas aqui, elas basicamente você consegue escrever com um ou outro construtor, com o when else ou com o if select. Eu acho a sintaxe do when else mais clara do que a sintaxe do if select. Tá? E aí vamos mostrar agora como é que a gente faria o multiplexador utilizando esses dois construtores da linguagem. Tá?
Então, eu tenho aqui a solução com o enelse. Então, a biblioteca, né, a library é a mesma. A declaração da entidade, ela mudou aqui porque ele colocou cell sendo do tipo Standard Logic Vector, de 1 até 0, ou seja, é um vetor de Standard Logic com 2 elementos que vai do 1 ao 0. E aqui ele fez a arquitetura. Então, como é que ele fez a arquitetura dele? Y, que é a minha saída, vai receber a entrada A quando cell for igual a 0, 0. Se não, recebe a entrada B quando cell for igual a 0, 1. Se não, recebe a entrada C quando cell for 1, 0. Se não, recebe D. Então, isso aqui é a implementação do MUX utilizando o enelse. Então, a sintaxe do enelse ela é bem clara, né? Facilmente você entende o que está sendo feito aqui, né? Eu vou atribuir um entre vários valores para a saída y, dependendo das condições que estão colocadas aqui em cada uma dessas sentenças do enelse. E aqui a gente tem a segunda implementação do multiplexador, agora utilizando o if select when. E a sintaxe é um pouco mais complicadinha, mas do ponto de vista lógico é a mesma coisa, tá? Então a declaração da biblioteca é a mesma, a declaração da entidade também, é o que muda a arquitetura. Então ele utiliza o if cell select, então com cell selecione. Então cell vai ser o sinal que eu vou utilizar para determinar as condições lógicas para atribuir valores à saída y. Então o y recebe A quando cell for igual a 0, 0. B quando for igual a 0, 1. C quando cell for igual a 1, 0. E D quando outros valores, né, de cell. Tá? Então, basicamente, ele vai criar o mesmo circuito, só que eu tenho uma sintaxe diferente, né? Com o enelse, a gente consegue colocar condições um pouco mais complexas, porque, né, vou até voltar aqui né? Porque eu vou ter uma condição lógica diferente para cada uma das sentenças. E no if select, essa condição, esses valores aqui são os valores dessa variável aqui, né? Desse sinal, né? Então acaba que ele é um pouco mais limitado.